E agora a gente já vai com a participação do Elivaldo no ponto de vista 1. É assim Verdade. que você nomeia? Tem um, tem um dois? Tem um e tem um dois. Ou o primeiro tempo, segundo tempo. Pronto, então vamos de primeiro tempo. Vamos lá, Nájila. Inclusive com um destaque que você anunciou antes do intervalo, porque o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, está recebendo cobrança. Recebe cobrança e é natural que receba. Eu soube até, Nájila, que neste final de semana, amanhã, mais precisamente, no escritório político do prefeito, que reúne lá os seus aliados, numa casa da Zona Leste de Teresina, amanhã receberá lideranças dos 3 partidos que formam a base do apoio político ao gestor na busca aí de viabilizar o palanque para a reeleição. O PRD, o partido ao qual o prefeito é filiado, o Avante e o PL. Lideranças das 3 siglas discutirão aí rumos para a preparação da pré-campanha nessa fase final da convenção de julho, ou das convenções de julho e depois da própria campanha eleitoral. Mas ontem eu conversei com um experiente parlamentar que é do PRD, da base aliada ao prefeito Dr. Pessoa, e eu percebi um certo ar de preocupação do vereador Renato Begé, o que é absolutamente normal para essa fase, eu não diria, Nájila, de incertezas, mas de cobrança de postura mais, eu diria, proativa do gestor em relação ao que pode ser feito para viabilizar a candidatura ou a pré-candidatura à reeleição. Renato Begé fala desse momento da base aliada ao Palácio da Cidade. Nós temos cobrado ao prefeito a definição da chapa majoritária, quer dizer, a questão do vice dele, né? E temos cobrado também a questão do lançamento da sua candidatura, né? O lançamento da sua candidatura, que é a pré-candidatura, né? E temos cobrado dele também, sempre assim, aquele momento importante para que a gente possa debater, enquanto os partidos que o apoiam, as estratégias, né, para o futuro. Mas o prefeito ele tem se organizado, tem dito sempre a gente está se organizando para esse momento que deve ocorrer até o dia 15 de junho desse mês. O PRD trabalha com cenário sem o prefeito na campanha eleitoral? Não, porque o prefeito já disse que é candidato. E pelo que eu conheço do prefeito, ele é candidato. Ele não tem esse negócio de vai deixar de ser, não vai ser, não. Ele é candidato, hoje pré-candidato a prefeito de Teresina. E o partido está unido nessa estratégia? Tá, o PRD está unido. E acho que o PL também é unido. São 2 partidos. E o Avante. Avante, PRD e o PL estão unidos nessa candidatura do prefeito. Bom, Elivaldo, o doutor Pessoa já faz, inclusive, algum tempo que ele vem deixando claro que não abre mão da candidatura para a reeleição. Não abre. Mas essa questão do vice, em relação ao tempo, você que sabe tudo, até quando é possível ele fazer esse anúncio? E, de fato, ele já deveria ter anunciado? Politicamente já deveria, o calendário já está até passando do tempo, politicamente. Agora, juridicamente não, o calendário eleitoral estabelece que até a convenção de julho é que é o prazo estabelecido pela lei, pelo calendário eleitoral para as definições, para a apresentação das candidaturas e, consequentemente, o encaminhamento para a homologação na Justiça Eleitoral. Então, tempo tem, o prefeito tem tempo, tem até julho para definir. As convenções vão até o dia 6 de agosto, então tem até lá para definir. E ele sinaliza, o prefeito doutor Pessoa, que não vai fazer essas grandes festas, grandes atos de lançamento de pré-candidatura. Provavelmente isso fique ou agora para o mês de junho ou mesmo para a convenção. Agora, com relação à candidatura, o vereador Renato Begé foi bem claro que será candidato, ninguém tem dúvida. Agora, as definições precisam ser tomadas, até porque, Nájila, a base, quem está ali na chapa proporcional de vereador, muitas vezes precisa desse farol majoritário, até para dar sustentação, lastro à estratégia eleitoral para quem pretende ou renovar mandato ou buscar mandato na Câmara Municipal. E enquanto outras chapas já foram formadas e anunciadas, fica essa indecisão. Pode, inclusive, desfavorecer também o próprio candidato ou não tanto? O candidato me parece que é mais uma situação de estratégia. Agora, prejudica os pré-candidatos a vereador. Às vezes tem perdas, baixas, exatamente por isso, que vem aquele clima, mas o prefeito não ainda definiu, não realizou um ato de lançamento de pré-candidatura, começam a surgir aí algumas incertezas, embora o prefeito deixe claro que será candidato, mas não deixa de aparecer aí um clima de incerteza. Porém, essa situação pode ser resolvida, Nájila, nesse final de semana, como disse, amanhã, nesse encontro de pingos nos is, de atendimento de demandas, insatisfações, desconfortos, tudo isso será motivo desse encontro
encontro político que vai definir já uma estratégia de consenso dos 3 partidos, Avante, PRD e PL, para a eleição majoritária em Teresina, tendo como referência o gestor pré-candidato à reeleição. Bom, agora a gente fala do Solidariedade, porque houve, inclusive, Elivaldo, uma capacitação para os pré-candidatos e, em meio a tudo isso, estratégias relacionadas a metas para essas eleições. O evento é nacional. O Solidariedade definiu como estratégia nacional preparar seus pré-candidatos em todo o país. É um evento chamado Qualifica. A vereadora Fernanda Gomes, que é a representante da sigla na Câmara Municipal de Teresina, fala sobre o que pretende essa capacitação política que o Solidariedade realiza amanhã aqui em Teresina. Qualifica Eleições vai ser através da nossa nacional do Partido Solidariedade, neste sábado, no qual tem o objetivo de qualificar os pré-candidatos às eleições municipais deste ano. Tanto os pré-candidatos a vereadores de Teresina, como também de todo o estado do Piauí. Nós vamos contar aí com a presença de mais de 200 pré-candidatos que vão poder participar das palestras de palestrantes nacionais que vêm para Teresina, e a gente vai poder participar desse evento grandioso através do nosso partido, da nossa direção estadual, na pessoa do deputado Evaldo Gomes, no qual a gente fica muito feliz de não ser a primeira edição do Qualifica, já é bem a 3ª edição, e sempre trazendo bons frutos para o Partido Solidariedade. Prepara pré-candidatos para a campanha? Prepara, tem toda uma preparação com palestras, a forma como as pessoas devem conduzir o momento da eleição, inclusive o próprio marketing da rede social. Então é toda uma estrutura, toda uma organização que a nacional do nosso partido oferece para os pré-candidatos. Vereadora, e qual a projeção do Solidariedade para a eleição proporcional em Teresina? Chapa de Solidariedade está muito bem montada, no qual eu parabenizo, inclusive, o nosso deputado estadual Evaldo Gomes, que é o presidente estadual do partido, e mais uma vez vem fortalecida, com bons nomes, uma chapa forte e competitiva para essas eleições de 2024. A meta de Solidariedade é eleger 2 vereadores na capital e mais de muitos vereadores aí em todo o estado do Piauí, e também prefeitos. Inclusive, o candidato a prefeito, doutor Ailton Ioeiras, é do Partido Solidariedade e vem numa crescente muito grande. Então, é um partido que já cresceu forte e vai sair ainda mais forte no fim das eleições. Bom, Elivaldo, a gente tem aí 2 pontos apresentados pela vereadora Fernanda Gomes. O primeiro é a questão da capacitação. Como ela disse, é importante, e inclusive com a realização de palestras, esse tipo de capacitação, quem mais, inclusive, precisa, eu vou dizer assim, nesse momento, são os candidatos de, digamos, primeira viagem, Elivaldo? Exatamente. Até os veteranos, às vezes, desconhecem detalhes de campanhas eleitorais. Imagina os de primeira viagem, Nájila. Tem candidato que não tem nem noção de como funciona o comportamento de um candidato, que às vezes comete crime eleitoral sem nem saber. Então é importante essa atualização jurídica, essa forma de que diz a lei eleitoral sobre uma campanha, o calendário eleitoral, e trata também, claro, das estratégias mais internas. Então, para quem é candidato, para quem disputa pela primeira vez, ou até quem já é acostumado às refregas eleitorais, é um evento que eu reputo da maior importância. Eu acho que todo partido deveria adotar esse mecanismo de preparar suas chapas, não só politicamente, de buscar o voto, que é importante, é essencial. Sem essa busca, ninguém se elege. Mas a preparação teórica, política, programática, de discurso, de abordagem do eleitor e do arcabouço jurídico em torno do processo eleitoral, eu também considero muito importante. Ou seja, a trajetória de um candidato durante o período eleitoral vai muito além do tapinha no ombro, do abraço, do aperto de mão. Distribuição de santinho, né? Interessante. Em relação às estratégias, dá para a gente dizer que nesse momento Solidariedade apresenta estratégias ousadas? Olha, o Solidariedade sempre ficou ali no pelotão intermediário da política, emergente, do emergente ao intermediário. Já foi melhor já teve bom desempenho aqui em Teresina, chegou a eleger 3 vereadores, deu uma recuada na estratégia de 2020, elegendo a vereadora Fernanda Gomes com uma excelente votação, mas só elegeu uma parlamentar. E agora, cada partido tem que lançar sua própria chapa, o Solidariedade mandava muito bem quando participava de coligações proporcionais. Agora que tem que caminhar só, cada partido mostrar sua força das eleições parlamentares, vereador, deputado, o partido deu uma recuada, a gente percebe isso, só elegeu um deputado estadual,
estadual, só elegeu uma vereadora em Teresina, no interior também deu uma encolhida. Agora, isso serviu também, Nájila, de lição, de aprendizado, para que o partido renove as suas estratégias, apresente formas mais ousadas de se apresentar para o eleitor, por isso que planeja aí resgatar posições perdidas na Câmara Municipal de Teresina e também apontar para as eleições proporcionais e majoritárias no interior. O Solidariedade já chegou a ter 3, 4 prefeitos no Piauí, hoje não tem nenhum. Então, vai competitivo para alguns municípios, a vereadora citou o caso de Oeiras, mas também há outras cidades também em que o partido apresentará candidatura própria. Enfim, o momento é esse, é de preparação para quando a campanha chegar, a máquina partidária já está devidamente azeitada e pronta para conquistar o eleitorado. Agora a gente fala de uma, digamos, discussão, no bom sentido, na Assembleia Legislativa. Aí a gente entra nesse assunto, eu perguntando para você, Elivaldo. Tem muita oferta de medalhas na Alep hoje? O questionamento é feito por um decano, mais de 8 mandatos. O deputado Wilson Brandão entra nesse debate. É homenagem demais? É critério de menos? O debate está posto e quem detalha é o deputado Wilson Brandão, do Progressistas. Estou buscando, junto à mesa diretora, e com isso já conversei com o presidente Franzé Silva, ele também concorda com essa ideia de que haja critérios para a indicação dessa medalha. São várias medalhas que a Assembleia pode propor em plenário, os deputados podem propor em plenário, mas nós precisamos ter critério para não vulgarizar demais também a entrega em termos de quantidade de medalhas. Acho que a gente deve ter um limite por ano, um limite por deputado, um limite por medalha. Então acredito que a mesa diretora tomará as providências nesse sentido. O presidente Franzé disse que ia levar essa questão para a mesa diretora e eu acho que dentro dos critérios fica a Assembleia com medalhas que têm realmente o seu valor e não de uma forma mais sem o critério que nós precisamos ter para que isso possa acontecer. Acho que essas medalhas foram instituídas exatamente para que a gente possa homenagear aquelas pessoas que merecidamente trabalharam pelo Piauí. Então, acredito que dessa forma nós vamos encontrar uma forma de ter normas específicas para a concessão dessas medalhas. Bom, Elivaldo, até para quem está ali do outro lado, entender também como é que funciona os acertos quando é discutido. Vai haver homenagem tal, a medalha vai ser essa, como é que funciona lá dentro essa discussão para chegar a um consenso? O deputado propõe, o plenário examina, aprova ou rejeita, mas eu não tenho um caso assim raro de rejeição, isso é muito pouco de acontecer, raramente isso acontece. Agora, normalmente aprovam. Os deputados estão aí homenageando muita gente, né? Então, leva lá para o plenário, faz aquele trabalho de convencimento ali, de viabilizar. E que homenagens são essas? Eu cito 2 importantes comendas concedidas com o aval que precisam ser o aval da Assembleia Legislativa, Nájila, que é o mérito legislativo, uma medalha própria da Assembleia Legislativa, comenda maior da Assembleia Legislativa, e os títulos de cidadania, não é? Título de cidadania também, comenda muito importante. Quem recebe o título de cidadania piauiense tem que ir lá para a Assembleia receber. É uma homenagem das mais dignas, eu diria assim, das mais relevantes que o parlamento, e qualquer parlamento estadual pode proporcionar. Nas câmaras municipais, os títulos de cidadania municipal e do Estado, a Assembleia Legislativa. O que o deputado questiona não é que ele tenha assim, nenhum tipo de retaliação a determinado homenageado ou homenageada. Não. O que o deputado Wilson Brandão pondera exatamente sobre critérios mais rigorosos para examinar como essas medalhas para que essas medalhas sejam concedidas, para evitar exatamente esse excesso na avaliação do parlamentar e às vezes passa a ideia de que não há critério para a pessoa receber o título de cidadania ou do mérito legislativo. Eu lembro que essa discussão, Nájila, já no passado, ela já fez parte também até da rotina do Poder Executivo, né? Eu lembro que no governo Monsanta, na década de 1990, a medalha do mérito Renascença, amiga, era demais. Tinha dia do Piauí que mais de 100 pessoas recebiam a medalha do mérito Renascença, né? Aí deu um freio, o critério foi aprimorado, o conselho responsável pela concessão
das medalhas foi colocado em prática e hoje tem assim, um critério mais rigoroso de concessão dessa outra importante comenda que é responsabilidade do Poder Executivo. É fato de que quem é homenageado fica muito agradecido, quem não quer, né? satisfeito, mas É bom demais, bacana. é interessante também que haja critério para tudo, né, Elivaldo? Com certeza, Nájila. Bom, por enquanto, no primeiro tempo, é isso. É isso. Mas daqui a pouquinho tem, de fato, o ponto de vista. Você quer adiantar alguma coisa? Sim, a reunião do governador Rafael Fonteles com parte da bancada. Olha, eu alertei ontem no Jornal do Piauí. Não tem espaço no Karnak para reunir toda a bancada aliada ao governo do Estado. Foi só uma parte e lotou o Salão Branco lá do Palácio de Karnak. O governador reuniu parlamentares da Federação Brasil da Esperança, do Solidariedade. Só aí foram 10 parlamentares. A primeira fase dessa conversa de alinhamento do Executivo com a bancada aliada na Assembleia Legislativa. Foi um encontro cheio de queixas e demandas reprimidas no campo político e administrativa, mas de situações solucionadas. E eu conversei sobre o assunto com o próprio governador Rafael Fonteles e com o líder do governo na casa ou na Assembleia, o deputado Fábio Novo, que está com os dias contados nessa condição de líder do governo na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, então, você detalha esses assuntos e muitos Certeza. outros. Obrigada, Elivaldo. Até já, Nájila.